um trabalho, tinha uma posição social naquela região. Era um homem que estava bem, olhando para o natural, não precisava de Jesus. Agora no verso 35, olha para você entender. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Agora olha que interessante. Quando ele se aproximava de Jericó, tinha um mendigo que ia todos os dias da sua vida, sentava naquele lugar para mendigar, para pedir uma ajuda, para pedir uma esmola. E as pessoas que passavam por ali o ajudavam no dia a dia. Às vezes cumprimentavam, mas passavam e iam embora e ele continuava. Muitas das vezes ele sorria, mas só ele sabia o tamanho da angústia, o tamanho da tristeza que havia no seu coração, por não poder contemplar a face daquele que falava com ele, de não poder ver o verde da natureza. Só ele sabia o tamanho da angústia que estava dentro de si. Mas este homem escutara falar que Jesus estava passando por aquelas regiões fazendo milagres. Porém, ele era cego. Nada mudou na sua vida porque ele continuou sentado no mesmo lugar. Mas agora a palavra que lemos diz no verso 35 que ele ia se aproximando de Jericó. E lá estava o homem sentado. E agora começa a ouvir um barulho que vem se aproximando de uma grande multidão, de um número de pessoas aglomeradas. Ele começa a ouvir aquele barulho. E de repente o barulho vai aumentando. E desperta uma curiosidade nele de saber que barulho era aquele. E ele diz: que barulho é esse? O que está acontecendo? E disseram para ele: é Jesus de Nazaré. Ele disse: esse é o homem. Esse é o homem que eu ouvi falar que tem poder para me tirar dessa situação. Este homem está aqui hoje para mudar a tua vida, para mudar a tua história. O interessante é que a convicção dele e a certeza foi tão grande que ele deu um grito. A Bíblia diz que ele clamou, ou seja, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O interessante é que as pessoas que estavam ali próximo, que poderiam ajudá-lo, disse: fica quieto. Fica quieto, para com essa gritaria. Mas só ele sabia o tanto que ele precisava daquela oportunidade. Ele sabia que ali estava a oportunidade da mudança da sua vida. Ali estava a oportunidade de ele sair daquele lugar miserável, onde ele se punha a mendigar. A Bíblia diz que ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou. E quando Jesus para, o milagre acontece. Jesus já parou aqui nessa noite. O milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia. O interessante é que ele manda chamar o homem. E eles vão até ele e dizem: olha, tem bom ânimo que o mestre te chama. Ele olhou para eles e disse: eu não vou não. Eu já estou acostumado aqui, não tem jeito. Foi isso que ele disse. Ele se colocou de pé. Pegou aquela capa, que era tudo que ele tinha, era algo doado pelo governo da época para as pessoas deficientes. Ele pega aquela capa que era a sua casa, era a sua proteção da poeira, do sol, da chuva. Mas ele pega aquela capa e joga no chão. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não vou precisar mais dessa capa. O homem mandou me chamar. Eu não vou precisar mais voltar para este lugar. Pegou a capa, jogou fora, jogou no chão e saiu, tateando no meio daquela multidão. Dá licença, dá licença, dá licença. Guiado pelo Espírito na direção, porque era muita gente. Como é que ele foi na direção do Senhor? Porque o Espírito de Deus o guiou como guiou você até aqui na noite desse dia. Ele tem um propósito para a tua vida. Ele tem algo de especial para a sua vida. E ele dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. E de repente ele escuta uma voz e olha para aquele homem, aleluia, que lhe fazia uma pergunta: o que queres que eu te faça? Ele era cego, mas não era surdo. No timbre daquela voz, quando soou o timbre daquela voz, ele olha para a direção da voz e diz: eu quero ver. Ele não ficou com rodeio, não fica com rodeio. A hora que for dar a oportunidade, sai correndo do teu lugar, porque Deus quer lhe abençoar. Deus quer mudar a tua história. Eu quero ver. Ele foi direto: eu quero ver. Ele disse: então veja. Simples assim. Veja.
Era uma multidão, e agora no meio daquela multidão, as pessoas ficaram muito alegres, muito felizes, pasma, com aquele milagre, pois o homem estava ali cego há quanto tempo, e agora estava vendo. Saiu vários no meio daquela multidão e entraram dentro de Jericó. E começaram a comentar: olha, lembra do cego? Que ficava à beira do caminho? Jesus passou lá, curou ele. Aí um fala para o outro, outro fala para o outro, outro fala para o outro, outro fala para o outro. E Jericó foi tomada pelo testemunho que Jesus curara o cego Bartimeu. Aleluias. Chegou ao conhecimento de Zaqueu, e Zaqueu disse: ele vai passar por aqui. Eu preciso ver que homem que é esse que está juntando multidões, que está fazendo maravilhas. Eu preciso saber quem é este homem. E agora não tinha como ele vê-lo, porque ele era pequeno, segundo a Bíblia nos narra. Ele subiu numa figueira brava, ou seja, uma figueira brava, ela tem espinhos. Ele subiu naquela figueira com a intenção de vê-lo, e começou a olhar, e a multidão vem se aproximando. Ele disse: agora eu vou daqui de cima, eu vou reconhecê-lo, quem é ele? Quem é esse Jesus? Mas de repente Jesus para debaixo da figueira. Aleluias. Olha para cima, segundo nós lemos, e diz para ele: Zaqueu. Ele disse: ele me conhece, ele sabe meu nome. Jesus te conhece, rapaz. Jesus conhece a tua vida. Você pensa que se esconde daqui, se esconde lá. Ele conhece todo o seu sentimento, toda a sua angústia, toda a tua tristeza, todo o seu deitar, seu levantar. Ele conhece tudo. Ele sabe o seu nome. Ele olha e diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aquilo foi uma afronta para aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Como é que ele vai pousar na casa de um pecador? Porque para eles, para as pessoas que eram santarrões, estavam do lado de Jesus, eles eram diferentes, eram santarrões. Como é que ele vai pousar na casa de um homem desse? Que tinham ele como ladrão, porque ele era cobrador de imposto. Ele não pode. Mas Zaqueu desceu de lá rapidinho e percebeu o que estava ocorrendo entre os amigos. E ele olha para Jesus e diz assim: eu reparto a metade do que eu tenho. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: olha, com a metade do que eu tenho e a tua presença, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de tudo isso, eu só preciso da metade, e a tua presença acabou o problema para a minha vida. Mas os homens que estavam lá, tem sempre alguém querendo impedir as pessoas de acompanharem a Jesus, de se entregarem a Jesus. Como é que ele vai pousar lá? Ele olha, um ladrão cobra acima do... Ele disse: se eu defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Eu devolvo. Tapou a boca dele. Olhou para Jesus e disse: o senhor vai mesmo pousar na minha casa? E Jesus disse: vou. Eu quero pousar na tua casa hoje. Muitos podem dizer que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, mas Jesus quer pousar na tua casa hoje. Jesus quer mudar a tua história hoje. Ele olha para Jesus e diz: então, eu vou na frente, porque se ele vai pousar na minha casa, ele vai dormir com fome, eu vou precisar preparar uma janta. E ele correu para a casa dele. Chegou lá, entrou naquela mansão, naquela casa enorme, procurou a esposa e disse: amor, sabe aquele homem do qual todo mundo está comentando? Ele curou o cego, aquele cego que a gente passava no caminho, ele estava lá sempre pedindo esmola, ele curou aquele homem. Agora você não vai acreditar no que eu vou te falar. Eu subi na figueira brava, mas você fez uma coisa dessa? Eu subi, eu queria ver ele. Agora você não vai acreditar. Ele chegou debaixo da figueira e me chamou pelo nome, ele já me conhecia. Eu não conhecia ele, mas ele já me conhecia. Ele me chamou pelo nome e mandou eu descer. E eu desci, sabe o que ele falou para mim? Que ele vai vir pousar aqui. E junto os serviçais, porque ele precisa preparar uma janta e ele não anda sozinho. Anda um grupo grande com ele. Ele tem seus discípulos e ainda tem um grupo com ele. Vamos preparar uma festa. Preparou uma janta e chegou. E ele olhava pelo caminho e a mulher dele falava: ele não vem. Ele falava: ele vem. Tem muitas pessoas achando que ele não vem, mas ele vem. Ele prometeu, ele vem. Ele vem, aleluia. Passava um pouco tempo e as pessoas preparando o jantar. E ele vai, olha no caminho e Jesus não vem. E ela pergunta: será que ele vem? Vem, ele vem. E daqui a pouco ele olha e vem vindo aquele grupo de pessoas enorme,
se aproximando da sua casa, ele disse: eu não falei que ele vinha? Ele veio. Aí chegou, serviram a janta, foi uma festa, as pessoas começaram a voltar para sua casa, mas os discípulos iam pernoitar lá. E ele olha para ele e diz: olha, eu já preparei aposento para todos os seus discípulos, uma suíte presidencial para o senhor. Fique à vontade. As pessoas se recolheram nos seus aposentos e aquela mansão ficou vazia. E agora ele começa a andar, mas não conseguia dormir. Ele ia para lá, ia para cá, ele queria conversar, ele queria falar, mas não tinha mais com quem conversar. Ele foi para o quarto. Esposa, amor, fala bem. Jesus está aqui. Jesus está dormindo na nossa casa. Você sabe o que é isso? É o que Ele quer fazer na sua casa, na sua vida, na noite desse dia. Ele quer pousar na tua casa. E o que eu preciso fazer? Abrir teu coração e deixar Ele tomar conta não só da tua vida, mas dos teus negócios, da tua família, da tua casa. Ele tem o que é de melhor para você. Tudo isso aqui que foi feito, alguns irmãos se juntaram em Maracanã para a gente poder, para que a gente chegar aqui. Eu saí de Castanhal, os irmãos saíram, cada um de uma localidade, trouxeram cadeira de um lugar do outro. Precisava tudo isso? Não, nós poderíamos ir congregar lá na congregação, não era? Está tudo arrumadinho, nós fizemos tudo isso. Porque o Senhor quer pousar na tua casa na noite desse dia. Quer mudar a tua história. Quantos que estão entre nós que não são evangélicos? Levante a mão só para que eu possa te conhecer.